Talvez você já tenha tentado ler a Bíblia, e você começa a ler, e você se depara com alguns textos, que você diz assim, não estou entendendo nada. Vou dar um exemplo. Livro de Ezequiel. Um livro excelente. Um livro profético. Ele diz assim no capítulo 1. Quando os seres vivos se moviam, as rodas se moviam junto com eles. Quando eles voavam para cima, as rodas também subiam. O espírito dos seres vivos estava nas rodas. Onde quer que o espírito fosse, as rodas e os seres vivos o acompanhavam. Quem foi abençoado por esse texto? É roda para cá, roda para lá e a nossa cabeça rodando, né? Ninguém entende nada. Isso também é a palavra de Deus. Claro que carece uma explicação mais profunda, dentro de um contexto. Então a Bíblia tem esses textos que às vezes a gente não entende nada. Talvez você já tenha tido a curiosidade de ler o Apocalipse, por exemplo. E com aqueles símbolos e figuras e tudo mais, você não entende nada. E eu também não, muitas vezes. Porque a Bíblia é assim. Textos difíceis. Mas, outras vezes, a Bíblia é inquestionavelmente clara. E qualquer pessoa, em qualquer condição, consegue ler e consegue entender. O texto que eu escolhi para a nossa meditação de hoje é um versículo só, mas desses que é muito, muito, muito claro. E eu quero ler junto com vocês, para vocês confirmarem que é um texto muito fácil de entender. Texto de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, que diz assim: Deus, Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Eu vou ler de novo para ficar bem claro que ele é muito simples de entender. Ele te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É fácil de entender, não é? O que Deus pede de nós? Justiça, misericórdia e humildade. Qualquer um de nós consegue entender isso. Na verdade, eu até já poderia parar por aqui nossa reflexão. Todo mundo já entendeu. Mas eu quero continuar um pouquinho mais explorando esses termos. Isso é o que Deus pede de nós. Talvez você nem sabia que Deus tinha expectativas a seu respeito. Mas Deus tem. E Deus espera. Tem uma outra tradução que diz que Deus exige isso de nós. Justiça, misericórdia e humildade. Então, por que é importante saber o que Deus pede de nós? O texto está dizendo que Deus pede alguma coisa. O texto diz o que é que Ele pede. Por que é importante? É importante saber o que Deus pede para evitar que um dia eu e você cheguemos diante de Deus, e a Bíblia diz que esse dia vai chegar. Querendo ou não, acreditando ou não, a Bíblia diz que todo homem dará contas de si mesmo a Deus. Então, já que um dia a gente vai estar diante de Deus e Ele vai pedir contas da nossa vida, é bom saber o que Ele pede. Para que a gente não corra o risco de apresentar um monte de coisas para Deus que Ele não pediu. E deixar de apresentar aquilo que Ele pede claramente na sua palavra. Então, esse texto é muito importante. Porque ele evita que a gente chegue diante de Deus e apresente uma carreira de sucesso, um patrimônio respeitável, que a gente apresente prestígio na sociedade, sendo que Ele não pediu nada disso. O que é que Deus pede de nós? Justiça, misericórdia e humildade. Então, nessa noite, a minha e a sua responsabilidade diante de Deus vão aumentar um pouco. Porque a partir de hoje, ninguém mais vai poder dizer que não sabe o que é que Deus espera da sua própria vida. Porque a Bíblia está dizendo bem claramente. Então eu queria, rapidamente, no tempo que nos resta,
conversar com vocês sobre isso. Porque entender o propósito que Deus tem para a nossa vida é a chave para fazer cada dia valer a pena. Eu queria que a gente lesse junto essa frase. Podemos ler juntos? Bem forte. Entender o propósito que Deus tem para a nossa vida é a chave para fazer cada dia valer a pena. Quando você acorda de manhã, na sua lista de tarefas, já tem 3 coisas. E Deus que colocou lá. Não sei se você tem esse hábito de fazer uma lista do que você precisa fazer no dia. Mas o que esse texto está nos ensinando? Que Deus colocou 3 tarefas para nós lá. É claro, estou falando de maneira simbólica, né? Mas cada dia da nossa vida, nós temos pelo menos 3 coisas a buscar na nossa vida. Justiça, misericórdia e humildade. Eu vou repetir muitas vezes, para ninguém esquecer. Pensando nesse tema, e lendo e estudando, eu me deparei com uma outra frase, eu não consegui descobrir quem é o autor, mas uma frase que talvez muitos de vocês já conheçam, que diz que o maior fracasso é ter sucesso na tarefa errada. O maior fracasso é ter sucesso na tarefa errada. Isso é muito sério. E me permitam aqui contar uma história verídica, muito terrível, para mostrar que ter sucesso na tarefa errada é de fato um fracasso. É a história do senhor Antônio César. Um senhor do Rio de Janeiro, meia idade, ele era diabético. É uma história verídica, tá? Ele era diabético e com assim, a evolução da doença, ele infelizmente teve que fazer uma cirurgia, teve que amputar uma das pernas. Muito sério esse caso. A família levou ele para o hospital, os cirurgiões se reuniram, fizeram a cirurgia, foi um sucesso a cirurgia. Aí ele voltou para o quarto, estava se sentindo muito bem, foi para o quarto, e a família foi visitar. Quando o filho mais velho entrou no quarto, ele teve um choque. Amputaram a perna esquerda. Era para ter amputado a perna direita. É uma história verídica. A equipe médica fez um ótimo trabalho. A cirurgia correu dentro do tempo previsto. Eles usaram os equipamentos certos, usaram os remédios certos. Eram ótimos profissionais, mas cortaram a perna errada. E aí? Ter sucesso na tarefa errada não é um fracasso? Então pode ser que um dia, pode ser não, quando nós estivermos diante de Deus, a gente vai dar contas da nossa vida. E eu não quero dizer para Deus, Deus, me desculpe, mas eu só tive sucesso naquilo que o Senhor não pediu. Uma vida cheia, mas vazia de significado diante de Deus. Então eu quero te incentivar nessa noite a que você busque isso também. Então nós vamos conversar rapidamente sobre essas 3 atitudes que Deus pede de nós. A primeira atitude é praticar a justiça. É isso que o texto diz. E o texto de Miqueias, ele é um texto profético, né? Numa época em que o povo estava vivendo um tempo terrível de corrupção e de degradação de tudo que eles podiam. Então Deus chama esse profeta Miqueias para denunciar a injustiça no meio do povo. Porque Deus é um Deus que valoriza a justiça. Eu quero ler aqui, não está na tela, eu quero ler o que é que Deus dizia sobre eles. Dizia assim: o que direi sobre a casa dos perversos, cheias de tesouros obtidos por engano, ou pelo engano? E quanto à prática repulsiva de calcular cereais com medidas falsas? Estavam roubando. Como posso aceitar os seus comerciantes que usam balanças e pesos desonestos?
Os ricos entre vocês enriqueceram por meio da extorsão e violência. Uai, mas não está falando dos nossos dias isso aqui? Não. Bastante tempo antes. Não sei se você sabe, eu fui pesquisar. E no Brasil hoje são desviados por ano, pasmem, 200 bilhões de reais com a corrupção. 200 bilhões de reais. Só a Operação Lava Jato já levantou entre 30 e 40 bilhões. Então nós vivemos num mundo marcado pela injustiça. E o que é que Deus pede de nós? Pratique você a justiça. Isso se aplica às grandes coisas, isso se aplica às pequenas coisas. Isso se aplica aos negócios, mas isso também se aplica aos relacionamentos. Porque nós podemos ser injustos nos nossos relacionamentos. E na forma como a gente conduz a nossa vida. Tem um texto de 1 João, muito forte, que diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça, não procede de Deus. Então, se vive uma vida marcada pela injustiça, não procede de Deus. É isso que a Bíblia diz. Mas o que Deus pede é a justiça. E agir com justiça, meus queridos, é agir ou olhar as situações da forma como Deus olharia e agir como Deus agiria. Porque Deus é justo. Deus é justo. A palavra de Deus diz que Deus é justo nos seus caminhos. Então, algumas situações não vão ser convenientes, não vão ser agradáveis, não serão aquilo que a gente deseja, mas o que é certo, é certo. E o que é justo, é justo. Pensei em algumas situações práticas, por exemplo, dar ao outro o que o outro tem direito. Isso é ser justo. Por exemplo, recursos. Alguém faz um serviço para você e você fala: ah, agora eu estou sem, passa amanhã. Injustiça. Posso te pagar a semana que vem? Injustiça. Nós fazemos isso ou não? Às vezes. Mas você pode ser injusto no tempo que você dedica às pessoas que precisam do seu tempo. Eu e você podemos ser injustos na honra que a gente não dá a quem deveria dar. Nós podemos ser injustos no amor que a gente não demonstra a quem precisa do nosso amor. E Deus está dizendo: gente, pratiquem a justiça. Jesus disse: façam aos outros o que você quer que faça com você. Isso é um princípio de justiça. Esse é um princípio de justiça. Andar de acordo com as leis e as regras. Ah, não, mas aí não dá. É impossível manter um negócio direito num país como o Brasil. É impossível. Se você pagar todos os impostos, você está falido. Então não tenha um negócio. Porque o nosso limite é sempre a justiça. Aquele que não pratica a justiça não é de Deus, foi isso que a Bíblia diz. Se for preciso obedecer a lei inconvenientemente, obedeça a lei. Se a lei é desagradável, é injusta, é exagerada, obedeça a lei. Ande de acordo com as regras, mesmo que ninguém mais ande. Seja justo. A justiça das grandes coisas começa nas pequenas. E um princípio claro na palavra de Deus sobre justiça tem a ver com separação do pecado. Você conhece o texto de 1 João 1,9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então faz parte desse nosso processo de praticar a justiça, confessar os nossos erros a Deus e pedir perdão. Todas as vezes que a gente erra, e a gente erra muitas vezes, nós cruzamos a linha da justiça.
E a gente precisa pedir perdão a Deus, para que Ele perdoe a nossa injustiça. Se na sua vida tiver coisas que você sabe que são erradas, Deus está pedindo para que você mude. E um dia Ele vai te cobrar isso diretamente. E eu sou responsável para nos lembrar aqui, a todos, que Deus pede de nós, pratique a justiça. Mas Deus pede também que nós, além de praticar a justiça, Ele diz, pratique a justiça e ame a misericórdia. Eu gosto muito dessa palavra, misericórdia. E eu já disse aqui uma vez, misericórdia é uma junção de uma palavra latina, que junta miséria e cardia, que é coração, né? Tudo que é cardíaco tem a ver com coração. Misericórdia é a junção dessas duas palavras, miséria e coração. Como assim? É quando o meu coração sente a miséria do outro. Isso é misericórdia. Quando a dor do outro, seja de qual tipo for, seja uma dor emocional, seja uma dor espiritual, uma dor financeira, uma dor social, essa dor precisa me afetar e precisa doer em mim. Isso é misericórdia. E Deus está pedindo isso também, gente. Ele está pedindo, pratique a justiça, ame a misericórdia. Ame a misericórdia. Amar a misericórdia é diferente e muito mais profundo do que somente fazer atos de misericórdia. Promover atos de misericórdia a gente pode fazer sem que o nosso coração esteja totalmente envolvido com isso. Você pode socorrer alguém de imediato, mas o seu coração não está sofrendo com aquilo. O que Deus está pedindo, entenda o que eu vou dizer, tá? O que Deus está pedindo é, amem sofrer pelos outros. Amem quando o seu coração dói pelos outros. É isso que Deus está pedindo de nós. Ele não está pedindo, faça atos de misericórdia. Ele está pedindo, ame agir assim. Que a nossa alegria seja sofrer com os outros. Que a nossa alegria seja se doar pelos outros. É bem mais profundo. Isso que Deus pede de nós. Ali, né? Ames a misericórdia. Por que isso é tão importante? Porque Deus age assim com a gente. Deus age assim conosco. No próprio livro de Miqueias, um capítulo adiante, no capítulo 7, está escrito, quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado, esqueces a transgressão do remanescente da tua herança. Olha que bonito agora. Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós. Pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus não está pedindo algo para nós que Ele mesmo já não demonstre. E que Ele mesmo não faz. Ali está dizendo que Deus tem prazer em mostrar amor. E Ele pede que a gente faça o mesmo. E você sabe que esse é um tema muito presente na Bíblia, a misericórdia do Senhor. E eu queria lembrar aqui, eu sei que vocês lembram, por exemplo, Lamentações 3:21, que diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Isso quer dizer que se hoje, dia 23 de setembro, Deus não tivesse amor em demonstrar misericórdia por nós, a gente já teria sido consumido. Mas Deus ama a misericórdia. E Ele pede que eu e você façamos assim também. Salmo 23, versículo 6 diz assim, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Todos os dias a misericórdia do Senhor está sobre a sua vida. E Ele quer que você seja instrumento na vida dos outros. Pratique a justiça, ame a misericórdia. Na prática, sabe o que isso quer dizer? E aqui o desafio é maior um pouco, meus queridos. Olhando para a misericórdia,
a gente entende que não há espaço para um coração duro. Quando você encontra alguém com um coração duro, e eu vou explicar o que é isso. Esse é um sinal de maturidade, imaturidade. Porque o que Deus pede é um coração que ama, não um coração duro. Então, quando você encontra indiferença, ou quando você vive indiferença, briga. Já falei, tem gente que adora briga, né? Está sempre pronto para briga. Não tem nada a ver com o coração que ama a misericórdia. Rompimentos, não falo mais com tal pessoa não fala mais comigo. Nós estamos há 5 anos sem falar um com o outro, como se fosse uma grande coisa. Merecia um troféu de coração duro na sua vida. Desculpa se a situação de alguém, mas a palavra de Deus é muito clara. Rompimentos, inimizades, indiferença, mágoa, amargura. Quantas pessoas eu encontro sufocadas pela mágoa e pela amargura? É sinal que o coração não está amando a misericórdia. Isso precisa mudar, sabe por quê? Porque é o que Deus pede. Pratique a justiça e ame a misericórdia. Não deixe o coração endurecer. Não deixe o seu coração endurecer. Eu não posso deixar o meu coração se endurecer. Não é isso que Deus pede. Por isso que a palavra de Deus em Hebreus diz 5 vezes: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Porque Deus sabe que nós somos muito mais rápidos para fechar o nosso coração para alguém ou para uma situação do que para ouvir a voz do Senhor e se quebrantar. Um parênteses importante que eu preciso fazer aqui, que tem a ver também com o texto de Miqueias, é que às vezes nós queremos agradar a Deus cumprindo rituais religiosos, achando que isso vai agradar a Deus. E aqui no texto de Miqueias, antes de Deus dizer o que ele pedia, o povo estava tentando agradar a Deus através de rituais, de reuniões, de várias coisas que eles estavam fazendo para tentar agradar a Deus. E Deus falou: pessoal, não é nada disso que eu estou pedindo. O que eu estou pedindo é: pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente comigo. Então não adianta a gente tentar agradar a Deus com aquilo que Ele não pediu. Agrade a Deus com aquilo que Ele pede. E a última, eu queria ler o texto de Isaías, que diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então a gente às vezes é tentado com isso. Todos nós. Não, acho que se eu cumprir esse quesito, se eu fizer isso, Deus vai se agradar comigo. Em primeiro lugar é o coração que tem que estar em ordem diante do Senhor. É isso que Deus pede. A última atitude que Deus pede é andar com humildade. Andar com humildade. O único jeito de andar com Deus é em humildade. A Bíblia diz, deixa eu achar o texto aqui. Aqui. Diz que Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Quando eu era criança, assistia a desenho assim de super-herói. Um dos poderes que todo mundo mais gostava era campo de força e campo magnético, assim, sabe? Você anda, aí o inimigo atira em você, pá! Mas nada te atinge porque tem um campo te cercando, né? Esse é o poder que todo menino que brinca de super-herói quer. De uma forma, é isso que o texto está dizendo. Quem é orgulhoso não chega nem perto de Deus. Passa longe. Porque Deus tem um campo magnético que não aceita soberba perto dele. Não aceita o orgulho chegando perto. Mas Deus aceita a humildade. Deus aceita a humildade. Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes concede a sua graça. Quer andar com Deus? Precisamos aprender humildade. O Salmo 103 diz assim: Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó.
Nós somos pó. Talvez você nunca tenha pensado, mas a palavra humildade vem de humus. E humus é terra. Então, a humildade é a lembrança constante de quem nós somos, que é nada. Nós somos pó. E para andar com Deus, a gente tem que assumir essa roupa. A roupa de nada. É o que o apóstolo Pedro escreve ali no começo do texto, quando ele diz: cingi-vos todos de humildade. Essa palavra a gente não usa muito, né? Cingi-vos. Mas eu deixei nessa versão mesmo para explicar que era a roupa de um escravo. Ele amarrava uma toalha como se fosse um cinto, por isso que é cingir, por causa de cinto. Ele era o escravo mais simples da casa, ele colocava a toalha e ele lavava os pés das pessoas que chegavam na casa. Era o trabalho mais elementar, digamos assim. Era o trabalho mais humilde da casa. E o que é que Pedro está dizendo para todos nós? Essa é a roupa de vocês. Quer ser grande aos olhos de Deus? Põe a roupa do escravo e vai servir os outros. É isso que Deus está dizendo. Jesus também fez isso, lembra? João capítulo 13 mostra o próprio Senhor Jesus colocando a toalha na sua cintura, cingindo-se de humildade e lavando os pés dos seus discípulos. Então Jesus é a nossa referência, o nosso exemplo de humildade. Humildade não se fabrica, humildade simplesmente aparece. Tem uma expressão que nós dizemos: fulano quebra, mas não enverga. É ditado, né, assim, de gente da minha idade para cima. Já viram essa expressão? Quebra, mas não enverga. Sabe o que é isso? A pessoa se arrebenta, mas não se dobra. Então deixa eu fazer algumas perguntas aqui. Com que facilidade palavras como me perdoe saem da sua boca? Com que facilidade? Com que facilidade palavras como eu errei saem da sua boca? Isso mostra se você está mais para quebrar ou mais para envergar. Humildade é isso. Reconhecer que nós somos pó, que nós vamos errar e que nós temos que pedir perdão para Deus e uns aos outros. O pastor pregador Spurgeon, João citou semana passada, o inglês, ele diz que a humildade, quando está no coração, ela aparece espontaneamente em cada ato. Eu gosto de pensar que humildade é uma virtude, talvez seja a única virtude que só os outros têm direito de reconhecer em nós. Talvez você seja bonito, uma pessoa muito bonita. Aqui tem gente muito bonita aqui hoje, né? E talvez você faça assim, no fundo você sabe que você é bonito. Você olha no espelho e você vê, eu sou bonito, beleza. Isso você pode reconhecer, não tem problema. Não pode ficar metido, mas pode reconhecer. Talvez você seja muito inteligente, muito capaz naquilo que você faz. Você pode reconhecer isso. Os resultados estão comprovando, não tem problema nenhum com isso. Não pode ficar orgulhoso, mas você pode reconhecer isso. Talvez você seja muito bom em algum esporte, né? Ótimo, tem ótimos jogadores aqui e tem uns pernas de pau também. Mas tem uns bons. E você é bom, você fala, não, você joga? Não, eu jogo. Tá, beleza, não tem problema reconhecer isso. Mas a humildade não dá para ser assim. Não, eu sou humilde sim. Pode seguir meu exemplo que eu sou muito humilde. Já é resposta errada. Então, a humildade é a única virtude que só os outros têm direito de reconhecer em nós. Mas Deus pede isso. Na verdade, quem é humilde de verdade, até se assusta quando alguém fala, nossa, você é humilde. Porque ele nem estava preocupado com isso. Agora o orgulhoso acha ruim quando ninguém acha ele humilde. Né? Porque Deus pede de nós humildade. Lembre que nós somos pó. Então eu queria terminar lendo de novo. Já perdi as contas aqui de quantas vezes eu disse o texto. Ele te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti.
que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Esse texto que a gente conversou nessa noite responde uma das grandes perguntas da humanidade. O que é que Deus quer de mim? E como eu disse no começo, nenhum de nós aqui hoje pode mais dizer que não sabe o que Deus pede de você. A gente pode não gostar e pode discordar, mas agora a gente sabe o que Deus pede de nós. Essas 3 virtudes. Eu queria concluir lembrando que Deus não pede nada de nós que Ele mesmo já não tenha demonstrado. Ele demonstrou a justiça mandando Jesus para pagar uma culpa que Ele não tinha para fazer justiça por mim e por você. Deus pede justiça de nós, Ele demonstrou a justiça. Ames a misericórdia. Falamos aqui bastante sobre a misericórdia. Amanhã, a misericórdia do Senhor vai se renovar de novo sobre nós, porque Deus ama a misericórdia. E humildade. Jesus, o Rei dos Reis, se fez homem. Se humilhou, viveu uma vida simples. Morreu, sofreu, foi zombado, foi maltratado, foi cuspido e não reagiu. Ele é o nosso exemplo de humildade. Ele pede isso de nós também. O que Deus pede de nós não há nem misterioso, nem inatingível, mas exige mudança. Por que eu quis dizer isso? Porque às vezes a gente fica achando que Deus pede coisas mirabolantes de nós. Não, são coisas simples. No seu dia a dia, faça o que é certo, faça o que é justo. Seja misericordioso, seja humilde. Mas isso talvez vai significar mudança. E a coragem está aí. Coragem para mudar. E por último, como eu já disse também, Deus irá pedir contas daquilo que Ele te deixou como tarefa. Talvez seu chefe pede uma coisa para você, um desafio, uma tarefa difícil, uma responsabilidade. Ele fala assim, na segunda-feira, quarta-feira eu preciso disso aqui na minha mesa. E aí? Qual a sua expectativa de chegar na quarta-feira? Ele te deu as instruções. E uma vez eu tive um superior que dizia assim, Weber, eu não quero colecionar desculpa, eu quero colecionar respostas e resultado. De uma certa forma, Deus vai fazer isso conosco. Ele vai pedir aquilo que Ele deixou a tarefa. Não sei se vai ser quarta-feira, mas um dia Ele vai chamar você, cada um de nós, e Ele vai pedir contas. E aí? Praticou a justiça? Amou a misericórdia? Andou com humildade? Dá seu relatório. A gente só consegue isso pela graça de Deus. Não é por mérito nosso. Mas a gente tem que crescer bastante nisso. Amém? Você pode fechar os seus olhos e orar comigo? Senhor Deus, amado Pai, obrigado pela Tua palavra, que é tão clara, e que cada um de nós, com a vida que temos, com a circunstância que estamos vivendo, com o momento que estamos vivendo, possamos ser fiéis na tarefa que o Senhor pede para nós, e que nós tenhamos sucesso, não na tarefa errada, mas na tarefa que o Senhor pede de nós. Transforma o nosso coração, ó Deus, para que a gente tenha coragem de praticar a justiça e fazer o que é certo. Toca o nosso coração, ó Deus, para que a dor do outro seja a nossa dor. E, ó Deus, nos ensina a sermos humildes. Que esse sentimento de que nós somos pó nunca nos deixe. Mas que a cada dia a gente se lembre que nós não somos nada. E se temos alguma coisa, e se crescemos
na vida, é somente pela tua graça e pela tua misericórdia. Que a tua palavra possa ser viva no coração de cada um que está aqui nessa noite. Essa é a nossa oração sincera, no nome de Jesus. Amém.